Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos, nossos corações, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos ilumine nesse instante, que os nossos ministros, nossos cavaleiros possam nos assistir, trazendo do céu os eflúvios luminosos para o nosso trabalho. Que cada um de nós possa realmente levar daqui tudo aquilo que aqui viemos buscar. A harmonia, a conscientização do nosso trabalho, dessa corrente, do poder que é essa corrente. Vamos, meus irmãos, nesse instante, pedir aos nossos ministros de Deus que nos prepare, que nos dê as condições de entendermos as coisas dessa corrente, dessa doutrina, e que cada dia sejamos mais conscientizados deste compromisso, dessa missão tão sublime que Pai Seta Branca, esse espírito iluminado, nos proporcionou essa oportunidade feliz de participarmos dessa corrente indiana do espaço. Vamos nesse instante unir as nossas mentes em um só pensamento e um só coração. Salve Deus. Graças a Deus. Nós já falamos sobre o ingresso do médium na doutrina, já falamos sobre o desenvolvimento, já falamos sobre a iniciação. Hoje vamos falar ainda nas classificações. Por exemplo, quando Tia conquistou esses planos, os cavaleiros das legiões, as guias missionárias, se propuseram a dar assistência a ela nesse mestrado, junto a Pai Seta Branca. Ser um sétimo raio é algo seríssimo. É o mestre que tem que ter consciência do que ele está fazendo, consciência da doutrina, sabendo realmente o que é um trabalho. Esse é o mestre sétimo raio cursado, é o mestre preparado para essa condição, nesse amanhecer. Não é fazendo as coisas de qualquer jeito, não é... Tem muitos médios, mestres que aprendem e depois não dão valor. Muitos vão dar um passe magnético de todas as formas. É comum isso, você vê. Inclusive na preparação, né? Na pira. O médium tem que chegar, colocar as duas mãos. Senhor, faz a minha preparação para que nesse instante possa estar contigo. E coloca as mãos nas costas, cruza as mãos nas costas. E de costa para o farol mestre, ele abre o plexo, meu Senhor e meu Deus. Por quê? Porque a energia, ela projeta nas costas, não é no plexo. Por isso é que o mestre coloca as mãos para trás. É um ritual de preparação. Todos devem fazer assim. Porque a clarividente fazia assim. Quem somos nós para fazer o contrário? Né? Enquanto o médium é só o iniciado, ele deve andar com as mãos para trás no templo. Quando você já é um mestre elevado, não há necessidade de você andar com as mãos para trás no templo. Mas o ritual de preparação é o mesmo. É um ritual de preparação. Vamos dizer assim, quando nós fazemos a centúria, consagramos a centúria, nós entramos na terceira dimensão. Isso é muito fácil.
É fácil para entender isso, quer ver? Vamos fazer aqui no quadro que é mais fácil. Vamos dizer assim. Daqui para os planos espirituais, nós temos, de cima para baixo, nós temos 7 planos. Né? 7 planos. Aqui é a hora da Terra onde nós estamos. Aqui o Vale do Amanhecer e tal. Aqui onde nós estamos. Né? É o físico. Físico. Astral. Terceiro. Mental. Quarto. Etérico. Espírito Santo. Filho e Pai, que é o 7º plano. Aqui o 5º, aqui o 6º. Pois bem, veja bem. Você fez o desenvolvimento aqui no físico. Quando você inicia, você entra na primeira dimensão aqui, que do físico para o astral tem 7 dimensões. São 7 dimensões do físico para o astral. Quando você inicia, você está aqui, ó. Você é o iniciado. O médium que não tem uma iniciação é como um paciente privilegiado. Mesma coisa. É como se ele fosse um paciente privilegiado que lhe foi dado o direito de trabalhar na corrente. Mas ele não tem uma iniciação. Então, ele está aqui, ó. Está aqui no amanhecer. Quando ele faz a iniciação, ele penetra nesse primeiro plano aqui. Né? Astral. Quando ele vai preparando, ele faz a cintura e ele vai cruzar as forças. Ele está aqui, no terceiro plano. Ele vai cruzar as forças com a iniciação. O que é? O que é a força da elevação de espada? A elevação de espada, ele vai cruzar as forças evangélica, que é essa daqui, com a força iniciática, porque ele está preparando para galgar esses degraus. Até chegar lá. Nós trabalhamos nos 7 planos. Nós trabalhamos de lá, aqui, ó. Né? Quando nós falamos barra em Cristo Jesus, é uma barra que sobe, manipula nessa legião e desce, revestindo em eflúvio todos os médios aqui nesse plano físico. Certo? Aí nós fazemos a elevação de espada, quer dizer, cruzamos as forças evangélica e iniciática. Aí nós vamos nos preparar para galgar os degraus do plano etérico. Nesse plano etérico aqui, são 7 dimensões. Nessas 7 dimensões, nesse plano etérico, existe os cavaleiros, né? Existe as guias missionárias, e os povos. E os povos que nós fazemos parte. Quando nós emitimos, eu, Jaguar, Mestre Tal, povo, vamos dizer, povo de Tupagi, está nessa dimensão aqui, ó. Certo? E as guias missionárias que vai assistir, dar assistência às ninfas aqui, ó, no plano físico. Tá? E nós trabalhamos nessas 3 forças quando nós falamos das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Quais são essas 3 forças? São essas daqui, ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Ligada aos poderes deste amanhecer. Está a nosso favor, ao nosso dispor,
vamos dizer assim. Quando você fala, imite Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. São essas três forças, das três forças, né, ligadas aos poderes deste amanhecer. Certo? Que projetam aqui. Pois bem, então o mestre vai galgando os degraus. Quando ele atingir esse plano etérico, é quando ele vai fazer a centúria, ele vai consagrar a centúria. Aí é quando ele tem direito a receber um cavaleiro, uma guia missionária e o poder de um ministro na individualidade. Por quê? Porque dos planos espirituais para esse plano aqui, a contagem do céu são 7 forças, é 3, 3 e 1. Até então ele estava galgando esses degraus aqui, para consagrar a centúria, se tornar-se o centurião. Agora ele vai preparar para ele chegar a um nível, vamos dizer, ele pode chegar a um arcano. Que o arcano ele está, já conquistou as 7 forças, as 7 dimensões desse plano, e está na segunda faixa do último plano. Esse é o mestre arcano, mas o mestre arcano que tem a consciência, que não se sente poderoso, que não se sente muito importante, que ele tenha consciência do que ele está fazendo, do que ele pode dispor e o que ele pode receber. Ele está aqui, ó, nessa condição aqui. Aí ele recebe o cavaleiro, o ministro, o mestre, quando ele consagra, faz a centúria. Ele recebe aqui o cavaleiro, recebe o ministro, a ministra recebe a guia missionária para o trabalho aqui. Nessa legião, a legião dos cavaleiros de Oxóssi. Certo? Essas guias missionárias, as falanges missionárias, por exemplo, a Ariana, a Jassanã, as ciganas taganas, as aganaras, as samaritanas, a gente chama e tal. Elas estão nesta legião porque elas trabalham junto aos cavaleiros de Oxóssi nas legiões, aonde existem os albergues. O albergue de Nanã, o albergue de Irmã Lívia. É uma dimensão, é uma dimensão enorme. Aí quando a gente perguntava para a tia, mais ou menos que tamanho é isso? Ela falava, meu filho, é mais ou menos do tamanho de São Paulo. Então você imagina o tamanho dessa dimensão. É uma casa transitória enorme. Então, elas disseram para a tia, as falanges missionárias, se você colocar alguém que nos representa no plano físico, nós vamos servir o mestrado. A tia, então, imediatamente colocou aqui, porque elas trabalham sobre 2 linhas de força que vem lá da legião dos mundos encantados, chamada Devas. Por isso, a tia imediatamente colocou o Barros e o Frois como os 2 Devas, porque elas trabalham em 2 linhas de força da legião dos cavaleiros. Então, imediatamente, a tia colocou os 2 Devas aqui, o Barros e o Frois, e mandou colocar na emissão. Toda ninfa desse amanhecer terá que emitir a Dejão ou a Lufã. São 2 linhas de força chamadas Devas. Hoje você vê aqui no amanhecer, todo mundo, várias, né? Eu sou filho de Devas, não, eu sou filho de Devas. E as pessoas não sabem nem o que é ser filho de Devas. Barros e Frois recebeu da legião, através da clarividente, a pedido das missionárias, que teriam que ter 2 filhos de Devas. 2 mestres representando essas 2 linhas de força dos Devas, para que elas viessem. E por isso o Barros e o Frois foi regente de todas as falanges missionárias, que são os 2 Devas.